Se você não fizer nada para mudar sua vida atual, como é que daqui 5 anos você vai estar levantando numa terça-feira normal? Onde você mora, com quem você está, como você passa o seu dia, com o que você trabalha, como você se sente às 11 horas da noite. Nessa mesma situação, imagine agora, daqui 10 anos, como você está numa terça-feira normal, quantas portas se fecharam, quantas oportunidades passaram, o que as pessoas falam de você quando você não está na sala. Pois é, estamos vivendo uma vida que foi construída através de pequenas concessões. Por exemplo, amanhã eu faço, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver mais tempo. E a gente não percebe que o tempo vai passando e a gente continua no mesmo lugar ou às vezes pior. Essas são algumas questões que eu encontrei em uma newsletter super famosa e viralizada do autor, criador de conteúdo, Dan Coy. Ela se chama Como Transformar a Sua Vida em um Dia. Eu vou deixar na descrição o link original para que vocês possam acompanhar e ter acesso a essa informação por completo. E eu gostaria de percorrer com vocês alguns pontos muito importantes dessa newsletter. Nessa newsletter, ele aborda 5 reflexões e a última, a sexta, é o exercício propriamente dito. A primeira é: você não está onde você quer porque você não é a pessoa que está lá. Ele fala aqui sobre identidade, que a gente tem uma série de comportamentos que criam a nossa identidade atual. Então, se você quer ser uma empresária, se você quer ser um ator, se você quer ser um criador de conteúdo, qual é a identidade? Qual é o comportamento das pessoas que já estão, que já têm aquilo que você quer? Vamos supor um atleta. Um atleta, ele tem horário para levantar, ele tem uma planilha de treinos, ele tem uma alimentação a seguir. Não é uma pessoa que come o que quer, treina quando está com vontade. Não, para você se tornar alguém que você deseja, você tem que, antes de tudo, ter o lifestyle, você tem que ter os hábitos dessa pessoa. Então é por isso que a gente, muitas vezes, quer ser alguém, quer melhorar de vida, mas os nossos hábitos, nossos comportamentos são totalmente opostos ao que a gente deseja. A segunda reflexão é: você não está onde você quer porque você não quer estar lá. Pode parecer um pouco confuso, mas na verdade é que existe um objetivo inconsciente dominando a sua vida. Todos os nossos comportamentos têm um objetivo. E os nossos objetivos, nossos comportamentos, eles estão ali para resolver um problema. Por mais que seja de autossabotagem, por mais que criem mais problemas na nossa vida, eles estão ali para nos ajudar de alguma maneira. Vamos supor que você quer emagrecer, você está 20 quilos acima do peso, os seus exames estão horríveis, você está sentindo dores nas articulações e você decide que vai emagrecer, vai começar uma dieta, vai para academia. E num belo dia você tem uma discussão com seu chefe, você tem um problema na sua casa. Você chega em casa e diz: hoje eu vou me entupir de sorvete, eu vou comer uma pizza, eu vou beber, porque eu preciso relaxar. Uma pessoa pode olhar e falar: essa pessoa não tem força de vontade. Mas na verdade o seu cérebro está tentando resolver um problema, que é aliviar a ansiedade e resolver um problema emocional. E é por isso que temos muita dificuldade em atingir objetivos, porque os nossos comportamentos, eles são incongruentes com aquilo que a gente quer alcançar. Você diz que você quer um relacionamento perfeito, um relacionamento maravilhoso, mas você tem comportamentos totalmente opostos porque, no fundo, você tem medo da rejeição. Então, o seu cérebro, ele quer te poupar de sofrimento e resolver esse problema. A terceira reflexão é: você não está onde você quer porque você tem medo de estar lá. A identidade, que é o personagem que nós estamos vivendo, ela é formada por ciclos. Então, quando a gente é pequeno, vamos supor que a gente tem um objetivo, quer ser bonzinho. Então a gente começa a criar ali oportunidades para ser bonzinho. Então você começa a agir como tal pessoa. Então você começa a evitar conflitos, você fala sim para tudo, e aí você tem o feedback, você recebe elogios. Ai, como ele é bonzinho, nossa, essa menina, olha, é um anjo, nossa. E aí você vai repetir comportamentos para ser aceita. A partir do momento que você repete muitas vezes o mesmo comportamento, ele se torna a sua identidade. Então você passa a acreditar que você é essa pessoa, essa identidade, que coloca os outros acima de qualquer coisa, que você é o bonzinho, você é uma pessoa que aceita qualquer coisa, olha como ela é boa,
olha como ele é bom. Só que aí chega um momento que você tem que dizer não, porque já está ferindo a sua identidade, já está ferindo quem você é. E você não consegue, porque você tem que defender essa identidade com unhas e dentes. O Dan Coy fala nessa newsletter que é como se fosse quando alguém estivesse apontando uma arma pra gente. Né? A gente começa, quando alguém aponta uma arma, a gente tem o corpo ele já entra naquele ou luta ou fuga, e quando alguém tenta destruir ou modificar a crença da identidade que você está ali firme, segurando, você entra na mesma sensação, seu cérebro já começa essa ansiedade, né, de alguém destruindo aquela identidade que você jura que é a única que existe para você. O quarto ponto, ele diz que a vida que nós desejamos depende de como nós interpretamos a realidade, que a nossa mente evolui por etapas. Então, quando a gente é criança, a gente absorve as ideias da nossa família, da escola, da religião, da sociedade, e a gente incorpora isso como verdade. E tem um momento na nossa vida que a gente se pergunta: será que a vida que eu estou vivendo é a vida que eu quero ou a vida que escolheram para mim? Aí você deixa de perguntar o que as pessoas esperam de mim e sim o que eu realmente quero. E é nesse ponto que ele defende que esse protocolo funciona, essas perguntas, porque você deixa de responder como a pessoa que criou os problemas e começa a ir mais profundo no nível de quem quer realmente mudar de vida. E você começa a fazer perguntas para si mesmo que a versão antiga jamais faria. Quinta reflexão, ele diz que a inteligência é a habilidade de você conseguir o que você quiser nessa vida. Eu achei fantástico, porque a gente pensa que inteligência é fazer milhões de cursos, ter um QI elevado, ter pós-graduação, ter feito trocentas mil faculdades. Inteligência é você conquistar aquilo que você se propôs. E chegar onde você quer exige que você aprenda com os seus erros. Então você tenta, você erra, você conserta e você muda. E as pessoas inteligentes, elas focam em soluções, em crescimento, e as pessoas com pouca inteligência, elas só ficam focadas no problema. E ele dá exemplos aqui como um barco, né? O comandante está ali com o barco e tem uma tempestade, vento, e o que o comandante faz? Ele simplesmente ajusta a rota, calcula e busca uma nova rota para que o barco continue seu percurso. Um termostato de um ambiente que precisa estar sempre a 22 graus. Se essa temperatura sobe demais, ele regula o termostato automaticamente para voltar a 22. Se está muito frio, ele esquenta um pouquinho o ambiente para deixar aí no equilíbrio. Então, que os sistemas, eles vão se automaticamente percebendo as dificuldades e se ajustando, se autorregulando, e que isso também deve acontecer com a gente. Para se tornar mais inteligente, é proposto que você rejeite o que é conhecido, e isso está até no livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que quando a gente tem os mesmos comportamentos, a gente vai ter os mesmos resultados. Segundo, mergulhe no desconhecido. Terceiro, crie objetivos maiores para expandir a sua mente. A gente tem que ser ousado, tem que ser audacioso, porque senão a gente fica na zona de conforto e a gente nunca cresce, e a gente veio aqui para expandir. A quarta coisa para se tornar inteligente é aceite o caos e permita o crescimento, porque quando você decide sair da onde você está e caminhar para um outro lugar, vão acontecer mudanças. Existem milhões de coisas que acontecem no processo. Aceite o caos e faça os ajustes necessários e continue e persista para que você consiga alcançar seus objetivos. Próximo, estude os princípios da natureza. Isso é muito do Dan, que ele diz que na natureza existem os ciclos, existem sistemas e que isso pode ser reproduzido na nossa vida. Uma planta, ela cresce, ela recebe mais luz, ela tem mais energia e ela cresce mais. Na vida, você treina, você cresce, você se sente mais autoconfiante, você treina. Então, que a gente tem que espelhar, estudar os ritmos, os sistemas da natureza. E também ele propõe para se tornar um generalista profundo, que antigamente a gente tinha que se especializar em uma coisa só, mas que hoje é possível a gente se especializar, se aprofundar em coisas distintas, mas que estão conectadas. Vamos supor, uma pessoa que tem conhecimento sobre psicologia humana, mas ela também pode estudar sobre marketing comportamental,
entendeu? E transformar tudo isso em um produto único na vida dela. Finalmente, na parte dos exercícios, das perguntas que nós vamos responder agora. Então, o que você precisa? Você precisa de um papel, uma caneta. Não use inteligência artificial, porque você precisa tirar aí de dentro do seu cérebro, de dentro do seu ser, tudo aquilo que está aí impedindo você de alcançar novos objetivos, de transformar a sua vida. Vou deixar todas as perguntas na descrição, então você não precisa ficar aí afobado. Escute o vídeo, entenda, e depois você pode imprimir, escrever e fazer isso com calma, porque nós vamos precisar de um dia inteiro para fazer esse protocolo. Primeira na parte da manhã, a segunda parte à tarde e a terceira à noite. A primeira parte nós vamos separar aí de manhã, vamos ficar em uns 20 minutinhos para responder essas questões, seja o mais honesto possível. Então eu vou ler aqui as questões. A primeira é: qual é aquela insatisfação monótona e persistente que você aprendeu a conviver? Não aquela que causa um sentimento profundo, que você odeia, mas sabe aquela insatisfaçãozinha que você tolera? Qual é essa? A segunda pergunta: o que você reclama todos os dias, constantemente, mas que você nunca faz nada para mudar? Agora, para cada reclamação dessa, você vai imaginar que tem alguém te assistindo, não suas palavras, mas olhando seu comportamento. O que essa pessoa que está escutando você reclamar, ela imagina o que você realmente quer? Quarta pergunta: o que é verdade na sua vida atual que seria insuportável você admitir para alguém que você respeita muito? Agora nós vamos para a parte da antivisão. É algo que a gente não quer de jeito nenhum que aconteça em nossas vidas. Questão 1 dessa outra parte: se nada mudar em 5 anos, descreva uma terça-feira normal na sua vida. Como você vai acordar, onde você vai acordar, com o que você vai trabalhar, como você vai passar a maior parte do seu dia, com quem você estará e como você vai se sentir às 11 horas da noite. Agora se imagine em 10 anos. Quais oportunidades você perdeu, quais portas se fecharam, o que você perdeu, o que as pessoas falam sobre você quando você não está na sala. Agora você está no final da sua vida. Imagine, não tem muito mais o que fazer. Você viveu uma vida segura, você não se arriscou. Qual foi o custo? O que você deixou de sentir, de tocar, de experimentar, de tentar ou de se tornar? Quarta pergunta: qual é a identidade que você teria que abrir mão para realmente mudar? Eu sou o tipo de pessoa que não tem coragem. Eu sou uma pessoa que não tem criatividade. Eu não nasci para os negócios. Então você vai pensar nessa identidade que você criou. E quanto custaria socialmente para você deixar de ser essa pessoa? Que as pessoas falariam quando você deixar de ser essa pessoa? A próxima pergunta é: qual é o motivo mais constrangedor pelo qual você não mudou? O que faz você parecer fraco, assustado, em vez de razoável? Se o seu comportamento atual é uma forma de autoproteção, o que exatamente você está protegendo? E quanto essa proteção te custa? Então ele vem para as 3 últimas perguntas desse bloco. Se você pudesse estalar os dedos agora e se transportar para uma terça-feira comum em 5 anos, não a que é possível, mas a que você quer, como é que seria a sua vida? Onde você mora, com quem você acorda, o que você faz, como você passa o seu dia e como você se sente às 11 horas da noite. A próxima pergunta é: o que você precisa acreditar sobre você que seja natural e não forçado? Eu sou o tipo de pessoa o que você precisa acreditar para que isso seja possível? E a última pergunta desse bloco é: qual é a coisa que você faria essa semana se você já fosse essa pessoa? Agora você vai refletir sobre todas essas perguntas e nós vamos para a segunda parte do dia. Nós vamos criar alarmes no celular e cada alarme terá uma pergunta que você vai responder ao longo do dia e isso vai te tirar do piloto automático. A primeiro alarme às 11 horas. Você vai responder: o que eu estou evitando agora ao fazer o que eu estou fazendo? Então, se você tem que fazer alguma coisa muito importante, tocou o alarme 11 horas, você está fazendo o quê? Você está rolando o celular ou você está fazendo qualquer outra coisa que você para evitar algo que você deveria estar fazendo? Alarme da 1h30, você vai colocar: se alguém me filmasse nas últimas 2 horas, o que elas concluiriam sobre o que eu quero da minha vida? 3h15 da tarde, você vai colocar um outro alarme:
Eu estou me movimentando a caminho da vida que eu quero ou da vida que eu odeio? 5 horas da tarde. O que é a coisa mais importante nesse momento que eu estou fingindo que não é importante? 7:30 da noite. O que eu fiz hoje para proteger a minha identidade ao invés do que é o meu desejo genuíno? 9 horas da noite. O que me fez me sentir mais viva, mais animado, mais contente. E também o que me fez me sentir mais morto, mais desanimado. O que você mudaria se você não precisasse mais provar que você é aquela identidade que você se auto-intitulou? A pergunta é, em que área da sua vida você está escolhendo se sentir mais confortável, mais segura, ao invés de se sentir viva, entusiasmada, criativa? Por exemplo, você está em um relacionamento que você não suporta, que você não aguenta mais, mas ao invés de você mudar para e terminar para se sentir mais autêntica, livre, você fica ali porque você quer aquela segurança emocional. A última é, qual é a menor versão da pessoa que você quer se tornar que você poderia começar fazendo amanhã? Porque quando a gente age como aquela pessoa que a gente quer se tornar em pequenas coisas, infalivelmente a gente vai se tornar aquela pessoa. A terceira parte, à noite, nós vamos sintetizar aí tudo que a gente escreveu, que a gente descobriu sobre a gente. Então nós vamos pensar, depois de hoje, o que você descobriu que mais está te deixando estagnado, parado, preso? E você vai nomear quem é o verdadeiro inimigo. Não é uma pessoa, não é a circunstância. Dê um nome para isso. Tem alguma coisa aí que você já descobriu quem que é o seu principal inimigo. Uma crença, um padrão que está comandando a sua vida. E aí você vai escrever uma frase daquilo que você se recusa deixar sua vida se tornar. Aquilo que quando você lê, você fala assim, te dê nojo, te dê raiva, fala isso não vai acontecer. Eu acrescento ainda, eu tenho uma lista aqui de um outro evento que eu participei, que você tem que escrever coisas que você não tolera, que a sua personalidade do futuro não vai tolerar mais. Então, por exemplo, dizer sim quando você quer dizer não, reclamar, procrastinar, você vai escrever uma lista aí de coisas que você não vai tolerar mais. E aí nós vamos criar metas para tudo isso. Só que o Dan, ele tem uma coisa que eu gosto. Ele fala como as metas, não como algo de longo prazo, mas como lentes que a gente coloca para enxergar uma nova realidade, para entrar no estado de espírito daquilo que você quer se tornar, do lugar que você quer chegar. Então ele fala muito sobre os seus objetivos, que seus objetivos determinam a sua realidade. Então se você coloca assim, eu vou na academia hoje, mas vai todo mundo olhar para mim, eu não quero ser vista, eu quero passar despercebida. Sabe o que vai acontecer quando você vai chegar lá? Você vai sentir olhares, julgamentos, você vai se comparar, vai parecer que todo mundo está te olhando, porque o seu objetivo foi um objetivo de não ser vista. Agora, se você vai para uma academia e fala assim, hoje eu quero fazer uma série sensacional, eu quero aprender um novo exercício. Quando você sair, você vai sair com novas dicas, uma nova postura, uma nova maneira de execução. Tá entendendo como maneira que a gente coloca objetivo, a gente coloca a lente, a gente enxerga de outra maneira? Então nós vamos colocar 3 lentes, vamos colocar a lente de 1 ano. O que teria que acontecer? O que teria que ser verdade em 1 ano para você perceber que você quebrou o padrão daquela identidade antiga? A segunda é a lente de 1 mês. O que teria que acontecer em 1 mês para você continuar sustentando a sua lente de 1 ano? Terceira, lente diária. Todos os dias, 2 a 3 ações que você vai fazer para sustentar essa transformação. Temos que construir evidências diárias até que o nosso cérebro aceite. Essa sou eu agora. A gente erra quando a gente pensa que a transformação começa com a motivação, com uma nova lista, ela começa com a consciência, porque a gente não consegue mudar aquilo que a gente não consegue enxergar. E talvez você precise mesmo de apenas um dia para olhar honestamente para a vida que você está construindo e decidir se você quer que ela se repita amanhã.